A paz do Senhor, meus amados, minha amada do Café com Jesus. Hoje eu vim trazer uma palavra direto do céu para o meu e o seu coração. Que você possa estar atento àquilo que o Espírito Santo de Deus quer dizer para mim e para você nesse dia de hoje. Eu tentei gravar algumas vezes antes, mas não consegui. E eu creio que tudo é na hora do Senhor. Se o Senhor está permitindo eu gravar agora, neste momento, é porque Ele sabe a necessidade de cada um que vai estar ouvindo essa palavra. Então, que você tome posse daquilo que o Espírito Santo de Deus quer dizer a você nesse dia de hoje. Amém? Eu vou ler para os irmãos lá em Filipenses capítulo 1, que diz assim. Aqui, Paulo, ele estava preso lá em Roma. E ele escreve essa carta aos Filipenses 10 anos após que ele esteve naquela comunidade ali. Após 10 anos, aí ele vai se comunicar com eles. Porque esse povo estava passando por um momento de aflição, de perseguição. Então ele escreve essa carta para trazer ânimo, trazer consolo para o povo filipense, o povo da cidade de Filipe. Então vamos lá. No capítulo 1, no versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração de vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação do Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, e entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor aumente a mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiças, que são por Jesus Cristo para gloriar e o louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo, anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne de me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé.
para que a vossa glória aumente por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Amém? Glórias a Deus. Aqui então o apóstolo Paulo, ele nos instrui que a vida com Jesus tem que ser uma vida de alegria. Muitos têm na sua mente que uma vida com Cristo é uma vida careta, que os cristãos, eles vivem uma vida careta, não pode fazer nada. Mas aqui o apóstolo Paulo nos indica que nós possamos viver uma vida alegre, uma vida felizes em Cristo, porque Cristo nos traz alegria. Glórias a Deus. Nós devemos fazer amizades, nós podemos fazer exercícios físicos, nós podemos ouvir boas músicas e nós podemos ter boas amizades nesta caminhada que é longa aqui na terra, né? Aqui, Paulo, ele relata sobre os filipenses com tanto amor, com tanto carinho, ele nos demonstra que ele tinha muitas memórias boas daquele povo. Porque aquele povo estava junto com ele. Aquele povo somou na caminhada dele. E mesmo Paulo, lá dentro da prisão, ele ainda estava ali firme, confiante no Senhor. Ele estava ali, ele diz aqui, irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Será que hoje em dia nós pegamos as dificuldades, nós pegamos os momentos difíceis para tirar bons proveitos? Será que nós pegamos como aprendizado, como o Espírito Santo de Deus nos moldando, para que nós possamos estar preparados para o grande dia? Oh, aleluia! Surecantarás, surecantarás, surecantarás. Paulo aqui, ele nos descreve um homem carinhoso, um homem que tinha carinho, que tinha amor pelo povo de Deus. Aleluias! Ele tinha boas lembranças daquele povo. Que nós possamos ter boas lembranças dos nossos amigos. Que nós possamos lembrar dos nossos amigos orando, intercedendo por eles. Que nós possamos aumentar a nossa fé. Mesmo momento difícil, quando um amigo vier para trazer uma má notícia, que nós possamos levar a boa notícia. A notícia de ânimo, de despertar, porque viver, aqui no versículo 21, porque viver é Cristo e o morrer é ganho. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque se nós vivermos em Cristo, vivermos na carne, ele não fala na carne fazendo as coisas erradas, não, ele fala na carne, ganhando almas para o Senhor, batalhando, saqueando o inferno, ganhando almas para o Senhor. Nós cristãos temos que ter fé, nós temos que ter alegria. Nós estamos passando por momentos muito difíceis com essa pandemia, mas que nós possamos tirar um bom proveito, uma boa história para contarmos lá na frente, contarmos vitória, que o Senhor Deus, o Deus de Israel, esteve conosco, esteve ao nosso lado. Muitos partiram como nas histórias da Bíblia, mas a vitória é do povo de Deus, a vitória é daquele que persevera, porque virá salvação. Oh, aleluia! Surecantarás, surecantarás, surecantarás. Virá salvação eterna. Nós iremos para um lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá lamento, não haverá o luto. Quantos estão vivendo um momento de luto? Mas que nós possamos tomar posse da nossa vitória e ter a alegria do Espírito Santo. Paulo estava lá dentro daquela prisão, mas ele tinha a alegria do Espírito Santo de Deus. Aleluias! Que nós possamos ter a alegria do Espírito Santo de Deus na nossa vida e que nós possamos transmitir para os nossos irmãos que viver para Cristo, oh, aleluias, viver para Cristo, oh, glórias, e o morrer é ganho. Que nós possamos tomar como um despertar do Senhor, para que nós possamos nos segurar no Senhor, para que nós possamos colocar a nossa confiança, a nossa fé em ação. Então, esse versículo 6, memoriza bem. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. O que o apóstolo Paulo quis dizer aqui? Que ninguém ainda está preparado, ninguém ainda está perfeitamente preparado para
esperar a volta de Jesus. Ninguém ainda está. Porque o Espírito Santo, ele nos molda. Às vezes ele permite nós passarmos pela dor, pelo deserto, para ver onde está a nossa fé. Ele quer nosso amadurecimento espiritual. Outro dia eu estava na casa da minha sogra e na porta da casa dela tem uma parreira de uvas. E o meu menino pequeno, meu menino menor, falou: mãe, eu quero. Eu falei para ele: filho, ainda tá verde, vamos esperar no momento certo, você vem aqui na casa da vovó e come. Não, mãe, não, eu quero, mamãe, eu quero. Falei: então tá bom, eu vou te dar uma para você experimentar, mas não vai estar boa. E ele pegou, né, nunca experimentou uma uva tão verdinha daquele jeito, e comeu. Ele falou assim: eca, mamãe, tá ruim. Por que ele falou que tava ruim? Porque aquele fruto, ele estava ácido. Aquele fruto, ele estava apertoso, estava amargo, porque ainda não era a hora da colheita. Ainda não era a hora. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala do momento que eles estavam vivendo, que era um momento de dor, de perseguição, mas que não era o fim. Então, muitas vezes, Deus permite momentos azedos na nossa vida. Mas não significa que isso é um fim, que é um ponto final, não. Significa que Deus está trabalhando. Assim como ali naquela parreira de uvas, o Senhor trabalha. A gente não vê ela amadurecendo, a gente não vê o processo. Mas na hora certa a gente vai ali e colhe aquelas uvas docinhas. Aquelas uvas vão estar boas para o nosso consumo. Então ali ele teve a experiência que tudo tem o seu tempo. Que não adianta a gente ver com os nossos olhos e achar que aquele é o nosso momento, porque às vezes não é. Então ele cuspiu aquilo dali e eu falei para ele assim: na hora certa a mamãe traz você aqui na casa da vovó e você vai colher e vai experimentar uvas docinhas, porque essa fruta o papai do céu tá trabalhando. Ele falou: tem como a gente pôr para madurar, mãe? Eu falei: não, isso aí é só o papai do céu que tem poder. Então não adianta nós querermos tropeçar, porque nós vamos tropeçar na nossa fé se nós não estivermos preparados. Mas quando nós entregamos a nossa confiança no Senhor, entregamos a nossa vida ao Senhor com fé, com amor um pelos outros, é muito lindo o que Deus faz. Não há luta que dura para sempre. Porque na Bíblia está escrito que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Então, isso está escrito, isso é passagem da Bíblia, em Salmos 30, verso 5. O choro dura a noite, pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Que nós possamos ter essa confiança em Deus, que esse momento difícil, essa luta difícil vai passar, porque Deus está nos moldando. Então que você deixe o sol da justiça, oh glórias a Deus, iluminar os frutos, iluminar a nossa vida, para que nós possamos ter um amadurecimento. E finalmente, quando Jesus voltar, nós estaremos prontos para ir morar no céu, para ir morar com Ele. Porque Ele morreu na cruz do Calvário. Foi por amor a mim, por amor a você. Que nós possamos pregar o Evangelho com amor, com confiança naquilo que o Senhor Jesus nos entregou. Ele nos chamou para ser missionários, missionárias, falando do amor dele, falando do amor dele para os nossos amigos. E que essa caminhada é longa, mas o Senhor, Ele está conosco. Ele nos prometeu que estaria até a consumação do século, Ele estaria conosco. E outra coisa que eu gostaria de estar relatando também, que aqui no versículo 12, e quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. O que o apóstolo Paulo quis dizer aqui?
Se a vida te deu um limão, faça uma limonada. Você vai ficar amargurado? Você vai ficar murmurando? Até quando? Até quando vai ficar murmurando? Faça uma limonada. Tira proveito de cada situação. Talvez hoje você está passando por um problema sentimental, um problema na sua vida familiar, um problema no seu trabalho, e você não está sabendo o que Deus quer dizer para você, mas que você possa tirar um proveito de cada situação ruim, e lá na frente você possa saber, Ebenezer, até aqui nos sustentou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, oh aleluias. Ele nunca nos abandonou. Ele sempre esteve conosco. Que nós possamos ter essa mesma perseverança que Paulo. Lá dentro da prisão ele teve essa perseverança. Ele teve a fé. Ele ainda conseguiu escrever. Ele ainda conseguiu tirar proveito para estar ensinando os irmãos. Mesmo dentro da prisão. Que nós possamos tomar como exemplo de Paulo. E deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. O amadurecimento dói. A lapidação dói. Mas a vitória vem. E quando a vitória vir, nós iremos louvar e glorificar o nome do Senhor. Então, aqui, quando o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então aqui ele quer dizer que se ele continuar vivendo, ele vai estar ganhando almas para o Senhor. Mas também que se ele morresse, ele tinha certeza da salvação dele. Porque ele ia morrer em Cristo. Ele firmou a sua fé até o último momento. A fé em Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus morreu. Ao terceiro dia ressuscitou. E em breve irá vir buscar sua igreja. Então que nós possamos ter um coração alegre, assim como o apóstolo Paulo tinha, um coração alegre e perseverante no Senhor. Esta é a palavra que o Espírito Santo me instrui a te dizer nesse dia de hoje. Que vocês sejam abençoados e deixe o Espírito Santo ir trabalhando e moldando na sua vida. Que muito em breve nós iremos cantar o hino da vitória, porque o mesmo Deus de ontem é hoje e será eternamente. Deus não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. O que ele nos prometeu, ele vai cumprir. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor.